Você sente que poderia ser mais produtivo no IntelliJ e acaba sempre reproduzindo a mesma coisa no braço? Então hoje eu vou te mostrar 7 plugins que eu utilizo no meu dia a dia como desenvolvedor Java e que me ajuda demais na questão de produtividade e qualidade de código. O primeiro plugin que eu tenho para apresentar para vocês é o HTTP Client. Ele é um plugin que já vem pré-instalado aí nas versões mais recentes no IntelliJ, só que ele vem desativado por padrão. Então, para ativar, vocês vão precisar ir lá em File, Settings, Plugins e pesquisar no Marketplace por HTTP Client. Assim que aparecer então esse plugin, vocês vão precisar clicar aqui em Enable. Todos os outros plugins que eu vou comentar nesse vídeo, a instalação vai ser exatamente a mesma aqui nesse Marketplace. Só que os demais eles vão pedir para reiniciar a IDE, né? Então sempre que fizer a instalação de um plugin, vai ser necessário reiniciar a IDE. Assim então que tiver instalado ou ativado, vocês vão clicar em Apply e OK. Então depois que ele está ativo, a primeira diferença visual que nós vamos ver é que ele vai disponibilizar essa ferramenta chamada Endpoints, onde nós podemos acessar e ver todos os serviços que temos configurado no nosso back-end. Então, por exemplo, se eu pesquisar por Sigin, vai aparecer, né, o controller que eu tenho configurado com essa rota e eu vou conseguir acessar diretamente ela. Aqui também podemos ver que ele criou esse novo ícone, onde nós podemos ver aonde que esse serviço está sendo chamado. E o principal, né, e o mais importante é esse Generate Request em HTTP Client. Então, quando eu clicar aqui, no caso, eu quero que no post, né, quero criar uma requisição desse post, ele vai abrir essa nova janela, já com o serviço configurado. E aqui a gente já tem alguns exemplos prontos. Se eu quiser criar uma requisição com autenticação, por exemplo, usando o Basic Authorization com usuário e senha, é só ajustar os campos. Ou se precisar usar Beer Token, né, se estiver usando ali o token JWT, ele já tem os exemplos aqui para utilizar. Se precisar, né, setar algum token para ser utilizado, ele também já fornece aqui o exemplo. E esse arquivo, normalmente, ele vai criar aqui dentro do Scratch. E o que eu gosto de fazer, então, né, é copiar essa requisição e eu crio uma requisição para cada serviço que eu for utilizar, né? Por exemplo, eu vou criaria aqui essa pasta HTTP. Dentro dela eu criaria o sigin.http e aqui dentro eu colocaria todos as requisições para eu testar esse endpoint. Aqui eu já deixei configurado, né, para adiantar. Então aqui, por exemplo, eu vou precisar fazer um post para essa rota API /auth/sigin, passando o e-mail e o password. Aqui nós também podemos configurar as variáveis de ambiente. Então aqui eu já deixei configurado, né, o base URL, o e-mail e o password que eu preciso para fazer a autenticação no servidor. Então assim que eu clicar em play, ele vai enviar essa requisição lá para o meu back-end, o back-end vai retornar essa resposta, né, como podemos ver aqui o retorno, e ele também salva todas essas respostas aqui em pontos JSON. Então toda requisição que você fizer vai ter o histórico do retorno, então você consegue ver, né, qual a diferença, se teve alguma diferença da primeira requisição que você testou e da última. E no meu caso, como o meu servidor ele utiliza cookie, o próprio IntelliJ então ele já armazena esse cookie para usar nas próximas requisições, né. Como podemos ver aqui, ó, que os cookies são preservados entre as requisições. Então se eu acessar aqui, o token que foi gerado pelo meu back-end vai estar aqui, a data de expiração está aqui. Então se eu pegar e executar essa próxima requisição, como ele ainda está dentro do mesmo contexto, ele conseguiu retornar as informações do usuário. E outra coisa muito importante que eu gosto desse plugin é a possibilidade de importarmos tanto a coleção do Postman ou do Insomnia, ou até de requisições ali cur direto aqui num cliente HTTP, né. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Import Postman Collection, eu consigo vir aqui, pegar a coleção, né, que eu exportei lá do Postman. Se tiver variáveis de ambiente, né, você também consegue importar. Feito isso, então ele consegue trazer todas as requisições que eu tenho salvo lá no Postman, direto aqui para o HTTP client. Então eu posso copiar isso aqui, né, e criar um novo arquivo ali .http e utilizar aí para testar os serviços do meu projeto. E não menos importante também, né, por exemplo, muita gente gosta de usar o Swagger, né, então se você pegar o cur lá que o Swagger gera, por exemplo, e colar aqui, ele também já monta a requisição exatamente como está especificado lá no Swagger, né? Então, com isso, né, é muito mais fácil de você conseguir tá testando então o seu endpoint, né? Ainda mais se você é um desenvolvedor back-end. Né, então a agilidade que isso proporciona é incrível, né? Você testa a sua API em segundos, itera mais rápido, né? E ainda mantém o foco no seu código, né? Não precisa ficar trocando de contexto.
O próximo plugin então é o JPA Buddy. Se você usa JPA com frequência, então esse plugin ele é obrigatório porque ele facilita, desde a criação de entidade, baseadas no banco de dados até a criação ali de migrations, caso vocês utilizem Liquibase ou Flyway, além de criação de carries, né? Então se eu vier aqui no back-end onde eu tenho as minhas entidades, e clicar com o botão direito New JPA Entities from DB, aqui você vai ter que ter a configuração com o banco de dados, caso ainda não tenha, né? Então aqui você consegue selecionar a tabela que você quer criar a entidade, as colunas que você quer que essa entidade tenha, que nesse caso eu vou deixar todas. Você pode utilizar, alterar, né, a forma de geração do ID. O padrão aqui desse projeto é Identity mesmo. Clicando OK, então ele vai criar essa entidade completa aí para nós, né? Então ele traz já tudo anotado com o nome que está lá nas colunas na tabela, o tamanho, traz todas as propriedades que estão configuradas lá na tabela. Uma outra vantagem, né, desse plugin é que você também pode adicionar novas propriedades de forma mais rápida, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em add entity attribute, eu posso criar um atributo, então, ou um basic attribute, que você pode escolher o formato, né, o tipo dele, ou direto um enum, ou um transiente, ou um ID. Isso também poupa bastante tempo. Você também consegue criar alguns métodos já pré-definidos, né? Por exemplo, pós-update, pré-persist. Geralmente isso é mais difícil de ser utilizado, né? Mas em alguns casos ali que você precisa aguardar que a injeção de todas as dependências, né, terminem aqui nessa entidade, talvez seja necessário utilizar. Você também pode adicionar alguns index, né, para melhorar aí a performance da sua consulta, caso você não tenha criado lá pelo banco de dados, você consegue criar por aqui também. Uma outra coisa, né, que é legal, que poupa um pouco de tempo, é que a partir dessa entidade, então, você consegue criar o Spring Data Repository, né, diretamente clicando aqui em Create Spring Data Repository. Aqui só tem que se atentar de trocar a pasta, né, o package que ele vai utilizar, senão ele vai acabar criando no lugar errado. Aqui eu vou criar aqui mesmo só para demonstração. Então, clicando aqui, ele já cria para nós, né? Ele diz que esse repository vai ser para o checkout season e o ID é o inteiro. E aqui dentro agora, então, também outra vantagem, né, de utilizar esse plugin é que nós podemos utilizar aqui o add Spring Repository Derived Method, né, onde nós podemos criar aí alguns métodos aí utilizando JPA e também utilizando Carry, né. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu botar o exists, né, então eu quero criar um método para saber se existe algum checkout season por name e por e-mail. Né, eu poderia mudar aqui para ser um like, para conter qualquer parte do e-mail, né, ou começa com, termina com, né, tudo isso você consegue alterar aqui, e eu quero que ignore case, né, então ele já cria então aqui esse atributo usando o JPA. Da mesma forma, então, dá para criar usando o carry. Então, se eu clicar aqui no que é a DD Spring Repository Carry Method, então, e fazer a mesma coisa. Eu quero agora um exists, então, para saber se existe por telefone, por e-mail e pela role name. Beleza? Então aqui agora ele montou, né, a carry para nós e agora seria basicamente só utilizar isso aqui lá no seu use case ou direto no controller, dependendo aí de como tiver a sua organização. E não menos importante, né, uma outra facilidade que esse plugin tem é a questão de criação de migration, né, caso vocês utilizem aí Liquibase ou Flyway, né, então, por exemplo, aqui no meu projeto, né, a migration está aqui dentro do application. Então, se eu vim aqui em Resources, né, na parte do Database, eu já tenho as migrations do meu projeto, né? Isso aqui tudo, na primeira vez que eu criei manualmente. Então, tive que criar todos esses scripts manualmente, um por um. Sendo que com esse plugin eu consigo fazer basicamente isso. Clica aqui com o botão direito, New, Liquibase Init Changelog. No caso, essa opção só vai aparecer para você se tiver configurado lá no Application Properties, o Liquibase ou o Flyway. Clicando aqui em iniciar, então, ele vai por padrão tentar criar a partir de um module, mas nesse meu caso eu quero criar a partir do DB. Aqui ele já trouxe, né, o DB configurado porque eu já tenho ele configurado, se não, seria só adicionar aqui uma nova conexão aí com o banco de dados que estiverem utilizando. Feito isso, então, ele vai criar a migration então, para todas as tabelas ali do nosso banco de dados. Né? Então, por exemplo, ele criou um create table para todas as tabelas que eu tenho. Ele também trouxe, né, os index e os constraints que tem lá configurado.
Aqui, se por acaso, né, ele não tiver no formato SQL, é só alterar aqui para o formato. Aqui é só ajustar, né, o nome onde vocês querem que ele salve esse changelog. Feito isso, ele vai ser adicionado aqui então, né. Então, por exemplo, aqui agora ele criou o changelog com todas as tabelas que eu tenho ali no banco de dados. Basicamente agora seria só adicionar, esse arquivo no master XML e estaria pronto para ser utilizado, né. Só seria necessário então configurar lá no application properties, ajustar no master XML e assim que o projeto rodar, né, ele já criaria ali, já rodaria todas as migrations. E dessa forma, né, então, vamos ter menos código boilerplate, menos erros de digitação, porque ele já vai criar quase tudo automaticamente, e vamos ter, né, muito mais tempo para focar, na lógica de negócio da sua aplicação, né. Então, basicamente é como ter aí um assistente pessoal para seu desenvolvimento JPA. O próximo plugin, então, é o Better Highlight. Esse aqui ele melhora bastante a questão da leitura de código. Ele é mais um plugin visual. Ele é um plugin freemium, mas a versão gratuita dele já atende bastante coisa, que facilita aí o nosso desenvolvimento. Por exemplo, eu deixei aqui um método separado. Esse método aqui, validate itens, né? O que que esse plugin faz, né? Ele me informa, olha aqui em cima, nesse height complexity, né? Então ele está dizendo que esse método ele é muito complexo. Não em termos de técnico, né? Mas e sim que ele está muito confuso de se entender, né? Tem muito if alinhado, eu não sei o que cada if está fazendo. Então ele é bem custoso, né? Então isso aqui ele avalia a complexidade cognitiva, né? Que é o quão fácil tá de eu entender esse método e o quão fácil tá de prestar manutenção, de dar manutenção para esse código, né? Então, por exemplo, sempre que eu vejo algum método ou alguma função com média ou alta complexidade, né? Já ativa ali o sensor aranha que esse método precisa ser refatorado, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que esse método poderia ficar refatorado, né? Então, depois que eu faço a refatoração desse método, né, podemos ver aqui agora que o plugin está nos indicando que agora a complexidade cognitiva dele é de apenas 6%, né? Então, saiu do 100%, que ele considerava confuso de entender, para 6%, né? Então, o que que isso me diz, né? Me diz que esse método que eu criei, ele está fácil de entender, fácil de dar manutenção, ele está com uma responsabilidade única, né? E de cara, né, realmente eu consigo ver que aqui ele está validando se o item não é nulo, né? Se ele tem um título, quantidade e um preço único para cada item que ele tá recebendo. Ele até tem alguma outras questões visuais, mas eu não utilizo muito nesse plugin. O próximo plugin então é o String Manipulation, né? Ele é bem simples, como o nome sugere, ele é só para manipulação de string. Só que com ele você consegue aí manipular strings direto no editor, né? Então você pode, por exemplo, transformar ali de snack case para camel case, inverter palavras, deixar maiúsculas, minúsculas, normalizar, fazer o encode, decode ali de base 64 direto pela IDE, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui e quiser usar essa coluna do banco de dados, por exemplo, aqui nessa entidade, teste, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que isso aqui fosse para camel case, eu clicaria aqui então com o botão direito, String Manipulation, Switch Case, e eu quero ir para camel case. Parece simples, mas imagina que se você tivesse várias informações, né, várias linhas para alterar, você consegue fazer isso então de uma forma muito mais rápida e eficiente, né? Você consegue mudar aí de uma vez só. Uma outra utilidade que eu também uso bastante é essa questão das aspas, né? Porque no front-end que eu utilizo normalmente lá, se utiliza aspas simples. Então, se eu quiser aproveitar os valores aqui do back-end lá no front-end, né? Eu poderia vir aqui e fazer o swap para aspas simples. Algumas coisas úteis também é essa parte do filtro, né? Onde você pode aí remover espaços em brancos, linhas em brancas, usar o trim, né? Que isso aí também bem interessante e ao longo do dia aí ele acaba se tornando aí um bom aliado. Um outro plugin que eu utilizo também aí diariamente é o Kpromoter X. Basicamente ele só fica mostrando ali notificações de atalhos que eu não estou usando, né? Por exemplo, se eu viesse aqui nesse método, botão direito, né? Refactor, extract method. Ele vai notificar lá embaixo, no canto inferior direito, que esse clique que eu fiz poderia ser usado ali com Ctrl Alt M, né? Basicamente, então, toda vez que eu usar o mouse, ele vai ficar notificando esses comandos.
E além disso, né, se você quiser editar então o keyword e botar um shortcut ali mais fácil de utilizar, você consegue. E também se você vir aqui na parte de ferramentas, né, tem ali o Key Promoter X, onde você consegue ver o histórico de comandos utilizados, né. Então, por exemplo, no fim do dia você consegue, olhar qual é o atalho que você deixou de usar, que poderia estar usando aí com o teclado, né, em vez de ficar clicando, né. Por exemplo, o Ctrl Alt S, que é o salvamento ali automático, que usou 20 vezes, Alt 1, né, para ir eu poderia ter usado o Alt 1 para ir para o projeto, ao invés de ter que clicar aqui nesse símbolo de Select Opening File. Então ele acaba ajudando bastante nessa questão, né. Com o tempo, na verdade, você começa a usar os atalhos automaticamente, né, eu sei que de início pode ser um pouco chato ter que lembrar aí de todos os atalhos, mas, foi assim que eu aprendi aí vários atalhos sem nem perceber. E não menos importante, né, também temos os plugins do Docker e do GitHub. Esses 2 são plugins aí que quase todo mundo conhece e já utiliza, mas não daria para deixar de falar deles, né. Então, por exemplo, como eu estou com o plugin do Docker instalado, vim aqui na parte de Service, eh, ele vai ter essa opção do Docker. Nesse caso, se você não tiver, né, o Docker instalado aí na sua máquina, não vai aparecer. Se tiver, vai ser só adicionar aqui a configuração, a conexão com o Docker que ele vai aparecer. Com ele, então, você consegue gerenciar, né, todos os containers, e imagens que você tem ali no seu Docker, e consegue iniciar, parar, restartar eles direto por aqui, consegue, né, ver o log, fazer o atache, exec deles direto por aqui, o que facilita muito, né, não ter que ficar indo no Portainer ou no Docker. E na parte do GitHub, então, né, você consegue ter ali um gerenciamento ali das branches dos repositórios que você tem criado, né. Então, por exemplo, aqui eu consigo acessar, né, as branches que eu tenho, os commits que eu tenho. Você consegue, né, ver os arquivos que tem alterado, as alterações dos arquivos, você consegue gerenciar tudo de forma mais fácil, né. Por exemplo, eu estou aqui na branch home, mas eu quero pegar uma alteração que tem só lá nessa branch cook, então eu posso vir aqui e simplesmente fazer um cherry pick e essa alteração já vai estar, ali na minha branch, né, além das outras facilidades, né, de stash, shelve, fazer o pull, push direto aqui pela IDE, né. Claro que o IntelliJ, né, tem muitos outros plugins úteis, só que aqui eu quis trazer os que eu realmente uso no dia a dia e as funcionalidades que eu realmente uso, né, e não todas as funcionalidades ali que os plugins têm. São ferramentas que fazem diferença ali na produtividade e na qualidade do código que eu entrego, né. E se você, né, tem algum plugin que eu não comentei aqui e que você também utiliza aí no dia a dia, por favor, comente aí embaixo. E se alguma dica aqui foi útil para você, considere curtir e se inscrever. Assim você me dá uma força a continuar trazendo conteúdos como esse.